Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é o seu Senhor? Eu te pergunto, quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Eu te respondo, você permite? O meu Senhor é Deus, é Jesus. E o seu também é? Claro que é. Porque, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um recado do céu para você, para mim. Se Deus é com você, se Deus é por você, quem pode ser contra você? Será que as suas lutas, suas batalhas, as suas dificuldades podem vencer o nosso Deus? Será que as tuas aflições, o inimigo das nossas almas, pode vencer o nosso Deus? Então, se Deus é por você, ou seja, se você está em um estreito relacionamento com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, se você já se rendeu, se você já confessou, se Deus está com você, se você tem certeza que Deus está com você, se Deus é com você, quem pode ser contra você? As lutas, será que é maior do que o seu Deus? As batalhas, as aflições, a doença, a ansiedade, o seu patrão, a sua esposa, os seus inimigos, quem pode ser contra Deus? Quem pode vencer Deus? Fala para mim. Será que existe alguém que tem esse poder de vencer o nosso Deus? Não sabemos nós que Ele é soberano? Não sabemos nós que Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e podemos declarar com a nossa boca o nosso Deus, né? Onisciente, onipresente, onipotente, está sobre todas as coisas, que a tua mão mede o céu a palmo, como diz em Isaías 40, e que na concha da tua mão Ele pega os rios, os oceanos, os mares, que dá força ao cansado. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus. Então, essa palavra aí é para que você se firme, porque você com Deus e Deus com você, ninguém pode te vencer. Não temas. Essa é a palavra de Romanos, capítulo 8. E eu escrevi alguma coisa aqui, eu quero ler, para que os nossos ouvidos continuem gerando fé aos nossos corações. E agradeço por estar aí. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, quero contar aqui uma experiência rápida. Ontem, normalmente o dia que eu folgo, e ontem foi um dia desse projeto, a qual eu saio para evangelizar. E saio na guia do Senhor. O Espírito Santo me guia, me direcione, me dê palavra, faça com que eu ore pelas pessoas, que eu abençoe e que eu seja um abraço, enfim, eu saio dizendo, eis-me aqui, achei graça aos seus olhos, então envia-me a mim. A obra de missão, né? A prática do ID de Jesus. E ontem, antes de virar a 0 hora, que estamos num propósito de entregar as primícias, que é a primeira hora do dia, ou seja, hoje é dia 16, amanhã, ou daqui a pouco, porque já é 22 horas e 42 minutos, vai virar 0 hora, terceira vigília da noite, onde, com força, guerreando, batalhando no mundo espiritual, estamos entregando as primeiras horas do dia em relacionamento com o nosso Deus através da oração, da súplica, da intercessão e da ação de graça que vou fazer daqui a pouco, né?
se Deus nos permitir, porque daqui a um segundo eu posso não estar existindo, eu posso cair aqui agora na sua frente e ser arrebatado pro céu de glória. Seria bom, hein? E ontem, entre as palavras, na meditação que eu costumo fazer, tinha chegado da igreja, saí, evangelizei, tive bastante experiência com o Senhor e foi muito bom. E nenhuma das palavras apontou para Romanos 8 e eu falei: Senhor, quando virar 0 hora eu gostaria de ter uma palavra de Romanos. E eu falei assim em pensamento, mas não cheguei a orar em nome de Jesus, mas falei. E uma experiência boa é que a gente sabe que o nosso Deus está do nosso lado, como está aí do seu lado agora. Ou melhor, está dentro de você, né? Ele está em toda parte. E foi nítido isso, porque eu falei isso, eram as 23 horas, e lendo, peguei meu violãozinho, comecei a adorar o Senhor. Quando virou as 0 hora, eu falei: Pai, fala comigo, que eu quero te ouvir. E quando eu abri, palavra em Romanos 8. Muito me alegrou, porque você sabe que você está falando e Deus está te ouvindo. Porque o relacionamento é isto. Eu falo, você me ouve, né? Coloca aí nos comentários as suas experiências que você tem vivido com Deus. Eu tenho certeza que você tem boas experiências. Tenho certeza que Deus tem visitado a sua casa, a sua mente, o seu coração. E isto é para ser testificado. Em Salmo 119, versículo 2, eu testemunharei os teus feitos sobre a minha vida, né? E quando Deus faz em nós, é para isto. Imagina você dar um presente para sua namorada, ou para o seu namorado, ou para o seu marido, e ele não agradecer, não sair contando. Porque é gostoso isto, né? É sinal que agradou, é sinal que foi legal, sinal que foi bom. Então, quando Deus faz em nós, por nós e através de nós, é exatamente isto. É quando eu reconheço e eu testifico essa bondade de Deus, essa misericórdia, esse feito, né? E isso vai fazer com que mais pessoas aumente a sua fé, queiram buscar essas experiências, né? E de certa forma você vai estar ajudando essa pessoa. E isso é bom. Vamos lá. Romanos 8 é um capítulo, tá? Esse é um resumo do capítulo de Romanos 8. É fundamental que declara a essência de condenação para os que estão em Cristo e a vida guiada pelo Espírito Santo em contraste com a carne, né, que é a nossa carne, e a segurança eterna do crente no amor de Deus. Ou seja, o que está dizendo isso daqui? Que quando começamos a servir ao Senhor, morremos para as vontades da carne, morremos para uma vida adâmica, né, pecaminosa, e nascemos para Cristo. Novidade de vida. Né? Isso, João 3, Jesus explicando para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. É possível eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Né? Ele, tão sábio, tão inteligente, faz uma pergunta dessa. Mas é mais ou menos também assim. Nascemos da nossa mãe, em pecado me gerou a minha mãe, diz os Salmos 51. Mas, e lá em Nicodemos, então Jesus disse: terás que nascer da água e do Espírito, ou seja, o batismo, confissão, reconhecimento de Jesus, enfim. Uma novidade de vida. Então, é um contraste. E a recomendação de Romanos 8 é viver sendo guiado pelo Espírito, ou seja, uma novidade de vida, mas não guiada pelas vontades da carne, pelas paixões da carne, pela inclinação da carne, como em Colossenses, Gálatas também vai mencionar. Mas pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito meu, o empréstimo de Deus. Somos compostos de corpo, alma e Espírito. Não é esse Espírito, é o Espírito Santo de Deus, que após o batismo, após a confissão, após o arrependimento, após uma vida transformada e pelo batismo, recebemos, né, o selo da promessa, que é o Espírito Santo que vem habitar em mim e você. Coríntios 3,16. Ela aborda, ou ele, né, o capítulo 8 de Romanos, aborda a adoção como filhos de Deus, a esperança na glória futura e a garantia de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Ou seja, tanto coisas ruins que nos acomete, que somos acometidos, que acontece conosco,
como coisas boas, ou seja, tudo Deus faz cooperar